E muito na novo. sua vida também você teve um acontecimento bem trágico, né? Que a gente já conversou a respeito Sim, do seu sim, padrasto. sim. Foi uma coisa trágica. Quando Aconteceu. você me contou, eu fiquei com essa história na cabeça por um longo período, porque a forma como você me contou que presenciou e que ficou impotente de Sim, não poder ajudá-lo é algo nesse sentido, né? sim. De fato, o que aconteceu ali é que, assim, a gente gostava muito de ter um lazer, né? De pescar, tudo. E meu padrasto sempre foi modelo pra mim, referência na questão de caráter, tudo, porque até a parte da família dele, que eles fazem questão que eu chame de tio, porque desde pequeno. Meu padrasto comigo desde os 2 anos de idade, né? Sempre ele me cria desde essa época aí. Então, o que que acontece? É, eles mesmo falam pra mim, olha, você tem mais do meu irmão do que o próprio filho, que é, no caso, o meu irmão por parte dele, que é o Alan, né, meu irmão mais novo. Ele fala, você é mais parecido com ele, com o seu padrasto, do que o meu irmão com ele, entendeu? E aí a gente tinha muito em comum. Ele era meio loucão, entendeu? O Axel lembra, eu com 12 anos, ele catava moto, sempre teve moto, carro em casa à vontade. Catava, falava, ó, vai buscar um negócio pra mim. Aí eu ia pegar a bicicleta. Não, por que você tá indo de bicicleta? Tem moto aí? Não, mas não tem carta. Tem 12 anos só. Não interessa, Entendi, sabe? você tinha uma conexão muito Muito grande. forte, muito forte. Então o que que acontece? A gente fazia muita coisa junto, entendeu? Aí uma vez ele resolveu que ele queria ir pescar. E eu sabia de uns lugares legais pra ir pescar por causa do meu pai, né? Meu pai sempre, ainda hoje, mexe com isso, pesca, vende. Não precisa viver disso, mas tem muito disso. E a gente foi, cara, pra pular de Viradouro ali, tem muita gente que conhece a cachoeira ali. E nessa época do ano, inclusive, ela é um lugar que tá abaixo, né? Então dá pra você ir até no meio do rio, se você quiser atravessar. Se você souber os pontos certos pra você andar. E nisso, eu pescando lá, eu perdi um peixe grande, ele viu de longe. Só que eu tava num lugar, numa pedra, no meio do rio. E pra poder não ficar pra trás, que nós era competitivo pra caramba, inclusive até no videogame, que minha paixão por videogame começou daí. Primeiro videogame foi ele que deu, certo? Eu não conhecia nada, foi ele que deu. Aí o que aconteceu? Ele foi pra onde eu tava. Só que ele foi pescar com a água até assim na cintura. E o que que acontece? A corredeira é forte, só que você não percebe. Porque você vê a água assim, remanso, não tem pedra pra ficar arrebentando na parte que a gente É, o tava. volume de água é É muito muito grande, mesmo que grande. pareça manso, né? Isso. Ele te desloca. E o que que aconteceu? Ele pescando ali, ele de coturno, tudo. E o barulho, às vezes, da arrebenta d'água mais pra frente era forte. Então você não escuta muita coisa ali. É o barulho da água caindo e você não escuta nada. Aí o que que aconteceu? Eu jogando linha de um lado, deixando desse aí recolhendo. Numa dessas que eu joguei até eu recolher, ele já tava exausto de tanto nadar. A água tinha passado uma rasteira nele e ele tava tentando subir pela corredeira e não conseguia. Aí ele começou a me gritar: William, William, ajuda, ajuda. E eu não consegui fazer nada. Meu Porque não Deus. tinha uma árvore, não tinha nada, nada, nada. E se eu pulasse junto, eu tinha ido junto. Era dois que minha mãe tinha perdido, entendeu? Não ia ser só E ele. fora você observando toda essa situação, que eu acredito que seja desesperadora, tinha mais alguém também? Tinha um amigo do meu avô e o meu avô. Só que eles estavam bem longe na E você beirada. pensou em tentar se jogar Pensei, também ali? pensei. No caso, eu até fiz uma certa loucura. Que eu saí, eu tinha os lugares certos pra andar. Eu saí olhando pra ele e andando dentro d'água. Teve uma hora que eu cheguei a escorregar e eu caí, só que eu consegui segurar numa pedra e subir, entendeu? E nisso eu fiquei orientando ele. Falou, Clóvis, nada pra lá. E ele tava indo bem. Aí o que que aconteceu? A pessoa quando tá ali tá desesperada Tava já, em porque aí ele desespero. deixou ir. Ele parou de tentar nadar, mas ele já tava cansado. E o coturno pesa dentro d'água, entendeu? Molhado ainda, né? Molhado, pesa muito. O que que aconteceu? Ele viu meus avós, o meu avô do outro lado, e ele já tava quase na beirada daqui, de uma margem. Ele viu meu avô do outro e meu avô, na inocência, chamou ele. Foi Clóvis, tentar para de nadar atravessar. aí, para de brincar, vem pra cá. Na hora que ele fez isso, que ele escutou meu avô, ele foi nadando pro rumo. Isso a água já tava mansa. Só que aí tem o canal, né? Que eles chamam de canal, que é uma parte que se você olhar na água plana, você vê uma parte turva dela ali, que é onde tem uma parte de parede de pedra que vai muito profundo e acaba te puxando. E nisso que aconteceu? Ele entrou nesse canal e puxou ele. Então ele afundou por um bom tempo, sumiu e depois levantou. Nisso eu até pensei, ele saiu, ele vai pro canto. Ele não foi.
A hora que ele subiu de volta, automaticamente, quando foi pro remanso, ele afundou novamente. Eu não vi mais nada. Aí nisso nós pegamos, saímos correndo na beirada da mata, tudo, pra tentar achar, pra ver se via, se ele tinha subido, conseguido subir em algum barranco, alguma coisa, mais nada. E você. É uma situação Sim. desesperadora, é até difícil perguntar isso, né? Pelo trauma que vocês tiveram, mas conseguiram achar o corpo? Então, aí tem essa questão também. O que aconteceu? A gente acionou os bombeiros até fez um esforço grande para tentar chegar lá a tempo, não conseguiram, porque, por incrível que pareça, parece que é até premeditado. Os bombeiros vindo e aquelas estradas de viradora tem muita curva. A caminhonetinha dos bombeiros capotou com o barco. Ou Nossa, seja, o resgate não pôde acontecer no mesmo dia. olha a situação. Então, nisso, ele desceu muito mais, né? O corpo, no caso ali, foi indo, seguindo a corrente. A gente foi achar o corpo depois de 3 dias, certo? Porque tinha um cara muito experiente lá que os próprios bombeiros falaram, ó, a gente não consegue andar no rio todo, mas tem um cara aqui na cidade que toda vez que acontece isso, porque não é raro morrer gente ali. Sempre morre. Sempre morre gente ali. Entendeu? Todo ano acontece de morrer 2, 3 pessoas ali, por imprudência. Que no caso foi o que aconteceu com o meu padrasto. Foi um pouco de imprudência. Então o que acontece? Esse cara ele consegue achar, porque ele anda em tudo quanto é lugar, de barco. E ele não cobra. Ele só fala, abastece meu barco, porque é tipo assim, acho que é uma maneira dele não digo fazer as pazes com Deus, porque eu não sei da vida dele, mas fazer o bem, né? Sem olhar quem, igual eles falam. Então ele faz isso. Eu acho que por ele estar acostumado também com Sim, esse tipo de situação, eu imagino que seja uma empatia, né? sim, sim. Seja algo que, se ele pode fazer, com Sim, certeza ele está até fazendo. porque, como o William falou, é uma coisa comum mesmo. Acontece bastante disso e depois que Sim. descer o rio, vai aparecer em outra É. cidade, bem longe. E o Costuma ser mais assim. cruel, cara, foi assim, eu fiquei na busca, eu fiquei praticamente os 3 dias, praticamente não, eu fiquei os 3 dias acordado. Depois do acidente, eu ainda fiquei mais 3 dias acordado e eu quis ir nas buscas de barco. Aí foi eu e um tio meu, no caso, o irmão dele. É triste, você sabe por quê, Sim, William? A gente ouve essas histórias, mas é difícil a gente encontrar pessoas que realmente passaram por elas, né? Que viveram. Eu, na minha adolescência, eu escuto você falando sobre imprudência, e infelizmente eu passei. Eu era muito imprudente nessa questão, né? Hoje, se eu ouvisse que algum parente meu, alguém tivesse fazendo esse tipo de coisa, provavelmente eu ia ficar de cabelo em pé. Mas quando a gente é mais novo também acontece muito disso. Então a São Geraldo aqui, né? A gente nadava lá de madrugada. sim, Sim. Fazia cada coisa e é 40 metros de fundura, né? Tem a pedreira indo pra sim. barrinha ali também. É cada coisa. Além da comporta que abre de tempo em tempo. Isso E isso é o que matou muita gente é o que aqui. mata Isso muita matou muita gente. gente. E A é o lugar que comporta o pessoal- abria sem aviso, não tem Não um tem. sinalizador, Não não tem uma porque luz. também não é um lugar que era pra estar sendo. A Nesses pessoa não lugares- espera que não vai era ter pra gente. ter acesso. Não era Nesses pra ter. outra coisa. lugares que Aquilo a era gente- aberto e não era para as pessoas conseguirem entrar ali. Aí o pessoal ia nadar, a comporta abre, suga e lá embaixo tem uma grade. Então a pessoa nem sai do outro lado, ela fica presa Ela com a fica pressão da presa água. e vai se Tiraram. decompondo. Até tiraram uns tiraram tempos a essa grade grade. Tiraram por um porque aconteceu muito esse acidente. Que ele tá falando da pessoa ficar presa ali até escoar É. o excesso da represa. Então acontecia de a pessoa afogar. Isso te gerou algum trauma? Você tem Então, de água, alguma coisa? não, assim, no começo me incentivaram a passar por tratamento psicológico e tal, porque eu dormia só à base de remédio e eu ingeria muito álcool com remédio, porque sempre eu lia na bula que não podia ser. Não, eu imagino, porque eu tô É. visualizando aqui o que você me contou e é mais ou menos você assistir a morte do seu Sim, padrão. sim. E se sentir impotente, a né? sensação Com de uma potência, eu impotência, acho né? que é o Impotência. pior. da Impotência é o coisa. pior, porque a primeira coisa que eu pensei depois é como eu vou falar pra minha mãe? O que eu vou falar? Como eu vou. Eu imagino um médico falando, um enfermeiro, igual a Denise, você chegar e falar pra pessoa que a pessoa ama, você chegar e falar: olha, acabou, a pessoa morreu. E a pessoa te perguntar, cara, foi o mais difícil pra mim, foi isso. Foi o mais difícil foi chegar na minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, e falar, o seu marido, que eu sabia o tanto que ela amava ele, eu sabia o tanto que ela amava ele. E eu chegar nela e ter que falar. Eu me senti como um mensageiro do mal, cara. Uma coisa assim, que isso me machucou mais. De eu ter que dar notícia. Entendeu? Foi o pior pra mim foi isso, dar notícia pra minha mãe. E depois nas buscas, também.
Falei, mãe, achamos. Achamos o corpo. 25 km longe de onde ele tinha caído. Pensa, 25 km longe, dentro de um rio. Você falar 25 km, você andando de carro, andando de bicicleta, já é longe. É muita coisa. Agora você pensa dentro do rio, que é devagar, cara. Pensa, é muita coisa. E depois você tem que falar pra sua mãe, você vê a sua mãe falando assim, filho, não casa, não vai embora de casa, não abandona a mãe. Eu não quero ficar sozinha. Porque eu já tava numa idade que ela já sabia que logo ia acontecer de eu sair. Você ia ter sua vida. Você entendeu? E a minha mãe, eu achei que ela não ia dar conta. Ela era totalmente dependente do meu padrasto. Aquele negócio de quando o marido chega em casa, a mulher tá ali com a janta pronta, essas coisas. Minha mãe é desse tipo. Eu achei que ela nunca ia conseguir. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, porque minha mãe não vai dar conta. E muito pelo contrário, cara. Minha mãe deu conta de tudo. Se for ver hoje, ela consegue viver melhor do que quando tava com ele. Não falando mal, mas pro lado positivo da coisa. Porque ela consegue administrar melhor a renda do que ele fazia. E ela, cara, ela me surpreendeu de uma forma São que... surpresas da vida, a gente não imagina realmente. Nunca imaginei que ela se tornaria uma mulher forte do jeito que ela é hoje. Batalhadora, consegue as coisas dela, falou que vai fazer, ela vai e faz. Eu sinto muito pelo trauma que você passou, né? Mas até falando um pouquinho a respeito disso, agradeço também por ter compartilhado aqui conosco, porque isso alguém que está assistindo, que é ouvinte do Marmelada, pode tirar alguma coisa disso também, pode aprender com isso, através do seu relato. E todo mundo que senta aqui, às vezes, conta uma história, cada história, cara, que eu fico pensando que é por isso que vale a pena todo o projeto e essa idealização do que a gente montou aqui. Nós tivemos aqui também o DJ Cação, que já contou também um princípio de infarto, que o cara ficou apagado, um tempão, cara novo, que jogava futebol e tal, atividade física. O episódio anterior a esse, ele conta um pouquinho disso, se vocês quiserem dar uma olhada lá. E é por isso que eu te agradeço por estar compartilhando essa história aqui, que a ideia é exatamente essa. Quando eu olho o rosto das pessoas na rua, assim, eu fico sempre imaginando que cada pessoa é um universo de tantas histórias, sabe? E que na maioria das vezes ninguém vai saber essas histórias. Então, quando a gente tem essa oportunidade aqui de contar realmente tudo isso pra mim é uma grande satisfação. E pensando em tudo isso que você falou, cara, é triste realmente o que aconteceu. Foi uma tragédia. Mas através da tragédia, sua mãe, ela conseguiu transformar a vida dela de uma forma talvez que nem você e nem ninguém imaginava que poderia acontecer. Sim. Ultimamente eu tenho trabalhado numa questão que é o seguinte, e ninguém evolui estando feliz. Eu ouvi isso, cara, e esses dias pra trás eu ouvi isso e eu fiquei com isso na cabeça, cara, ninguém evolui estando feliz, sabe? É muito louco isso. Cara, o processo da melhora, ele é árduo sempre. Sempre. Não, mas muito aquela, difícil. né? Você sempre tá buscando a felicidade. Não então, entenda mal, não estou feliz... falando que era necessário acontecer o que aconteceu com seu padrasto pra sua mãe evoluir. Não é isso. Não, lógico que não. Não é isso que eu tô falando. O que eu estou falando exatamente é que de um trauma tão grande, né? De uma tragédia tão grande, ela passou por uma metamorfose, Sim. né? Ela renasceu. É um processo de renascer, realmente. Sim, mas, ô Jeff, nunca fez tanto sentido pra mim aquele termo que as pessoas usam, né? Que é na crise que tem a solução, as boas ideias, mas no caso. Mas é aí que eu fico pensando no quanto é triste a pessoa que acaba, infelizmente, né? Se suicidando, porque eu fico pensando, isso ia passar em algum momento. Sim. Sabe? Eu não sou ninguém pra julgar quem comete esse tipo de ato, longe de mim, mas eu fico muito triste pensando que em algum momento, por pior que fosse a sua dor, aquilo poderia amenizar, passar e quem sabe até, tal qual como a sua mãe, se transformar em outra pessoa. Sim. E talvez pelo tamanho do sofrimento que a pessoa passe, na hora que ela realmente chegar naquele momento de felicidade, talvez a felicidade dela seja muito maior. Até porque ela vai valorizar o fato de que um dia ela teve tão mal com aquele processo e depois, como você disse, renasceu. Você acabou de assistir aos melhores momentos, os cortes, do programa Marmelada Podcast. E caso você queira assistir ao programa inteiro na íntegra, sem cortes, o link estará na descrição.